Está começando o nosso Pode Ser para Sempre, com muito assunto bom aqui para as famílias, para agregar aqui no conhecimento de vocês. E hoje nós estamos com uma convidada para lá de especial, que é a Gabriele. A Gabriela é mãe, advogada, trata um assunto super polêmico e a gente vai começar agora aí pra vocês. Isso. Nós queremos frisar aqui, né, gente? A gente sempre trabalha sobre a família, valorização da família, mas nós sabemos que a realidade nem sempre é uma mãe e um pai com seus filhos dentro de casa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É isso aí. Gabriela, seja muito bem-vinda. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. E vamos bater um papo aqui. Como que me fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida? Eu que agradeço de estar aqui com vocês, né? É um tema muito relevante que precisa mesmo ser propagado para o máximo de pessoas possível. Eu sou mãe solo, eu me tornei mãe solo, a vida me levou a ser mãe solo. Eh, Ser mãe solo não é uma escolha, né? A gente escuta muito falar assim: ah, mas você não sabia que o cara era assim. Não, gente, as pessoas não vêm com rótulos. Não tem como a gente saber. A gente se torna mãe solo conforme a vida vai nos direcionando. Então eu, além de advogada, também sou mãe solo e passei muito perrengue, assim, jurídico, muito perrengue, emocional. Não é fácil ser mãe solo. Isso aí é fato, é uma coisa assim que a gente precisa ter bastante empatia com essas mães, porque elas sofrem por uma coisa que talvez para nós é pequena, mas para ela aquilo é uma dor tão grande que às vezes ela acaba metendo os pés pelas mãos para conseguir resolver aquele conflito. Uhum. E aí, Gabriele, você já atuava na área do direito e há 8 anos você se direcionou para o atendimento de mães solos, é isso? Isso mesmo. Eu já trabalhava como advogada na vara das famílias. Uhum. Mas existe um ditado, Lorena, que fala assim: você só faz com perfeição aquilo que você já passou. Isso é muito verdadeiro. Então, eu, como mãe solo, eu conseguia entender a dor daquela mulher que me procurava e falava assim: ah, eu não quero que o pai tenha contato, porque o pai é isso, o pai é aquilo. E a partir daí, eu também sou terapeuta sistêmica, eu linkei as duas profissões para ajudar essas mães. Bacana. Então, isso me tornou com um olhar mais especial ali para essas Uhum. mães, sabe? Então, foi assim que eu acabei desenvolvendo um olhar mais apurado para a necessidade dessas mães. Nossa, muito bacana. É, Qual que é o perfil dessas mães solo? Ó, a maioria das mães são mães que estão ali mais em estado de vulnerabilidade. Mas nem todas são assim. Como eu falei, ninguém vem com rótulos, né? Tem mães que tiveram relacionamentos aí de 7, 8 anos e o rapaz ficou assustado com a rotina com uma criança e aí abandonou. Tem mães que já tinham um estado financeiro mais já equilibrado. E aí teve um relacionamento e a pessoa não, entre aspas, estava pronto para ser pai. Isso acontece. Mas a maioria delas são pessoas de mais intelecto vulnerável, financeiro vulnerável, e aí acabam. Eu digo que são mães sonhadoras. Elas sonham com um relacionamento perfeito e que, na verdade, ele não existe, Uhum. né? Ele não existe no âmbito do que ela está buscando. E aí ela põe aquela expectativa naquele rapaz que não tem o desejo de formar uma família. E aí elas acabam se tornando mãe solo. Nas conversas que você tem, né, e nos seus atendimentos e no tanto alencando aí a terapia com a advocacia, né? Você sente que essas mães estão em busca do dinheiro, do reconhecimento do filho ou de algo mais de cunho mesmo familiar, dessa solidão, dessa se sentirem impotentes? O que você me fala sobre isso? Na maioria das vezes, as pessoas que eu atendo, é assim, elas estão buscando apoio mesmo. Elas não têm apoio de lugar nenhum. A Uhum. família vira as costas. Quando a gente tem um bebê,
a nossa rotina toda muda. Então, os nossos amigos são outros, né? A gente está acostumado com amigos solteiros, com sair para lanchar, sair para balada, e aí não cabe uma criança nesses lugares. Então, automaticamente, as pessoas vão se afastando. Então, no primeiro momento, elas buscam apoio. Então, se não tem apoio dos amigos, não tem da família, elas vão buscar o apoio legal. Aí, vem aquele ditado assim, eu quero, entre aspas, desculpa até o palavrão, mas eu quero ferrar com o pai. Primeiro momento é isso. Ah, porque eu quero ferrar com ele, porque ele fez isso, isso e isso comigo. Existe uma mágoa por trás, Uma né? mágoa imensa. Então, eu começo o meu atendimento desmistificando isso, mostrando para ela assim, entendo que você tá magoada, entendo que tudo isso aconteceu, mas vamos separar que, ó, o cara que você se relacionou é o fulano, e o fulano pode ser um bom pai, mesmo tendo feito tudo isso para você. Então, primeiro ponto, eu tento acolher essa mãe dessa forma, para quê? Para que ela já desarme e eu consiga mostrar para ela o que é, o que a realidade vai trazer. O que o processo vai trazer para ela? Vai trazer dinheiro? Não, porque na maioria das vezes, a pensão não dá para nada. Isso é uma realidade. Ainda mais com a economia e o cenário que a gente tá, né? E os pais, eles vão se defender com tudo que pode. Então, Hoje o mínimo é 30% ainda, Gabriele, do salário mínimo. não, depende. Não existe ainda uma lei dizendo o percentual mínimo. Existe um projeto de lei que traz essa ideia dos 30%. Mas isso depende do contexto familiar. Pode ser 15%, pode ser 20%, pode ser um salário, pode ser 200% do salário. Então, depende de vários fatores, como a realidade da mãe, a realidade do pai e a necessidade da criança. Por exemplo, se uma criança é especial, então ela precisa de mais. Sim. Né? Às vezes não tem um tratamento no SUS, então ela precisa de mais. Então tem que pagar mais. De onde vai pagar é o que vai ser discutido no processo. Mas é assim que funciona hoje. Então, depende de muitas coisas para desmistificar tudo isso num primeiro atendimento. O que eu achei muito bacana de você falar aí, né, e eu gostaria de salientar aqui, é que os filhos, gente, eles não têm culpa dos pais não terem dado certo por algum motivo. Justamente. Né? Eles são os inocentes por esse processo todo. Né? Ele não tem culpa dessa mãe ter envolvido com esse pai e ter nascido no meio desse processo conflituoso. Então, é muito importante que as mães tenham essa sabedoria de não colocar esse filho contra esse pai. Porque a gente vê muito isso também, né, no dia a dia. Você sabe o que eu mais escuto? E eu fico assim, até com uma pontinha de raiva, que é assim, ó. O pai não pagou pensão esse mês, doutora. Eu posso proibir ele de ir para casa do pai? Gente, filho não é moeda de troca. Sim. Nunca foi. Não é porque ele não pagou, porque ele não vai ter contato com o pai. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existem, entre aspas, ferramentas jurídicas para cobrar a pensão que não foi paga e existem ferramentas para punir aquilo que não está acontecendo conforme a lei manda. Por exemplo, eu não posso, enquanto mãe, proibir o meu filho de ter contato com o pai e vice-versa, porque é um dever-direito. É um dever do pai ver o filho e um direito também do pai ter acesso ao filho. Então, não é moeda de troca. É como se a mãe ou o pai quisesse externalizar algo deles para a criança, né? Usando a criança. Sim. Nós temos que ter muita noção, né, gente, que isso é prejudicial para quem? Para os nossos filhos. E a gente vê muito, Gabriele, às vezes o pai entra em outro relacionamento e o filho vai para a casa do pai e a mãe começa a mandar implicar essa nova pessoa que está com o pai ali. Né? E eu acho que muitas fazem isso sem ter a noção que, se o meu filho vai implicar a mulher que está com o pai dele hoje, a chance dessa relação ser desgastante para o meu filho, ela é muito grande. Né? Então, a gente tem que buscar sempre pela harmonia. Quando há novos arranjos, novos relacionamentos, no direito tem um nome técnico para isso, que são famílias extensivas. Então, eu me casei de novo, eu tenho a família que o meu filho convive, e o pai do meu filho, se casar de novo, ele vai conviver com a família lá. Então, são duas famílias. E nós, quando mãe solo, a gente tende a ficar com raiva, com ciúme, ficar com medo, o que essa mulher vai fazer com o meu filho, não sei o quê, não sei o quê.
Só que às vezes a gente nunca sequer conversou com essa mulher para saber. Isso acontece demais. É uma implicância, uma rivalidade que vem de cultura. Né? A gente fala muito de feminismo, mas existe uma rivalidade entre as mulheres. E essa rivalidade, ela não é falada, mas ela é vista e sentida. E eu acho que ela é maior do que a dos homens. Muito maior, né? Muito maior, sem dúvida. Então, quando isso acontece, chega uma demanda assim no meu escritório, eu sempre falo, olha, primeira coisa, a gente precisa jogar as regras do jogo na mesa. Quais são as regras do jogo? É a sentença do juiz determinando ali quanto que vai pagar de pensão, quais os dias que vai ver, como que vai ser em tal situação de feriado, de férias e festas e tal. Jogou as regras do jogo, tem um novo relacionamento, é olhar para aquela mulher como uma aliada e não como uma inimiga. Sim. Porque é ela que vai ser os seus olhos enquanto você não está perto do seu filho. Né? Em todos os sentidos. Por quê? A gente sabe, com todo respeito, Rodolfo, mas a maioria dos homens que são separados da mãe dos seus filhos, eles não têm tanto cuidado e tanto carinho, não cuidam como as mães. Isso aí, ninguém cuida como a mãe. Então, o pai, às vezes, ele tá ali com os amigos, bebendo uma cervejinha em casa, o menino tá jogando, cai, machuca, nem sabe o que aconteceu. Quem vai saber? Aquela mulher que tá ali do lado desse homem, que vai poder ter o olhar feminino, o cuidado feminino para ser sua aliada. Tem que olhar por essa forma, porque se a gente for olhar como inimiga, a gente só vai ficar com um monte de inimigo nas costas e com um monte de briga desnecessária. Outra é algo que foge do controle dessa mulher, né? Porque o homem seguiu a vida dele e ela também seguiu. Então, esse novo cônjuge do antigo esposo é algo que é incontrolável, né? Não, e essas opções. A própria lei entende essa madrasta como um parente por afinidade. Então, o parente como afinidade, para vocês entenderem, uma sogra. É um parente por afinidade. Então, a gente tem que ter um olhar para esse lado, porque não tem como proibir até que eu tenha como provar que essa mulher traz um malefício para meu filho. Entende? É olhar com um olhar amigável, com um olhar de trazer essa mulher para perto e evitar conflitos desnecessários. Por isso que a gente tem que ter essa maturidade, né, gente? Saber que quem sempre perde na relação é o filho. Sempre. Porque se eu coloco ele contra essa pessoa, ela também vai se voltar contra ele, e esse olhar carinhoso que ela teria não vai existir na relação. Isso mesmo. Né? É bem por aí. A gente colocou aqui sobre esses possíveis prejuízos, né, que os filhos podem ter nessa relação, tanto psicologicamente como de comportamento, mas isso não é uma via de regra. Vai depender muito de como essa mãe solo vai reagir ali no seu arranjo novo familiar, né? E pode ter, em várias situações, também pontos positivos. Como, por exemplo, à medida que, mesmo que essa mãe solo, né, não tem esse parceiro, que seria o pai biológico, para compartilhar ali as questões familiares, essa criança, pelo próprio exemplo da mãe, ela pode ter muito mais independência, mais agilidade nos processos, tem inúmeros pontos também positivos. Se a mãe conseguir ali nesse novo formato de família, a criança também performar bem, né? São benefícios para ambos os lados, né? Se a mãe cria sozinha ali com o filho, ela vai ter um benefício de que ela vai criar um filho bem mais forte, porque o filho vai seguir aquele exemplo. Sim. Ah, minha mãe dá conta de tudo. Mas sistemicamente, se a gente olhar por um lado mais emocional, isso não é bom também, não. Né? A criança, ela precisa ter a figura, né? Ela precisa ter a figura masculina, sim, que seja do pai, do avô, do tio, mas ela precisa de uma figura masculina para ela se desenvolver conforme a natureza humana manda, né? Então, tem benefícios, mas também tem prejuízos. E é por isso que a gente precisa entender que lá na família nova do pai, é bom para o meu filho, porque o meu filho precisa daquilo para se desenvolver. Às vezes lá, por exemplo, ele toma o leite da noite, a mamadeira da noite, 10 horas da noite. E na sua casa ele está acostumado a dormir 8 horas. Tem mulheres que brigam por essa questão pequena e não entende que o benefício para a criança é muito maior de estar ali naquele convívio do que ele atrasar 2 horas para tomar a mamadeira, né? É claro que aqui o exemplo é da mamadeira. Não pode ser aplicado para um remédio,
obviamente. Mas o que eu tô tentando mostrar é que por coisa pequena a gente priva os nossos filhos de se desenvolverem. E a gente faz filho para criar para o mundo, não Sim. é para ficar com a gente, né? É isso mesmo. Indo nessa pegada do psicológico, como que você enxerga essas mães do ponto Rodolfo, de vista psicológico? eu só consegui enxergar essas mães dessa forma depois que eu me tornei mãe solo. Porque antes era aquele olhar muito técnico e frio que o direito traz. Uhum. E aí, depois que eu vi o tanto que dói ser mãe solo, eu consigo olhar para elas e falar assim: eu entendo por que que você tá querendo, entre aspas, ferrar com ele. Já passei por isso, Já né? passei por isso, mas peraí. Vamos com calma, porque se você fizer dessa forma, vai trazer esse prejuízo para Uhum. você e para a criança. Então, eu tenho que mostrar os dois lados da moeda para que essa mãe volte à realidade. Porque a realidade na cabeça dela é só o mal que o homem fez para ela. Ela não consegue entender que isso afeta diretamente a criança. Porque se a gente for analisar bem direitinho, assim, a gente entende que esse movimento, ele demora muito tempo para a gente conseguir enxergar. Então, a criança desenvolver, a gente só vai conseguir enxergar isso quando ela estiver ali convivendo harmoniosamente com o pai. Mas o Uhum. primeiro passo precisa ser dado. E se a mãe não dá esse primeiro passo, essa criança tem um prejuízo muito grande. Então, eu enxergo elas dessa forma, sabe? Eu enxergo a dor, acolho a dor, mas eu preciso mostrar a realidade também. É tipo um bate-a-sopra, assim? É dessa forma. A realidade precisa ser falada, né, gente? Precisa. Às vezes a gente, pela dor que a gente está sentindo mesmo, a gente fantasia muito, Muito. né? Mas Sublima, né? E da minha experiência de vida, o que eu posso falar é o seguinte: quando eu consegui abrir mão, porque não é fácil, a gente pensa que o filho é muito frágil, que a gente tem que criar ele aqui. Não é fácil a gente abrir mão, que a gente fica com um monte de coisa na cabeça, né? Não Uhum. quer liberar, porque ele não vai cuidar direito, e um monte de coisas. Mas da minha experiência pessoal, a melhor coisa que eu fiz foi conseguir gradativamente, porque isso não é de uma vez que acontece no processo. O filho já vai para casa do pai, já vai dormir. Não é assim. É gradativamente ir, entre aspas, liberando o filho para ter convívio com o pai, com a família paterna, criando laços de afeto, de confiança. Foi a melhor coisa que eu fiz para o meu filho. Ele deu uma virada de desenvolvimento tão grande e positiva que é imensurável falar. Sabe? E isso acontece, a gente não vê, a gente só vê com o tempo passando e as coisas acontecendo. E como é que eu vou mostrar isso para uma mãe? Só ela vendo, ela precisa dar o primeiro Ela passo. tem que vivenciar, né? Tem que vivenciar. E aí, Gabriele, hoje você tem outro relacionamento prestes a casar. Sim. E como que é isso para o Gael? Né? Porque hoje ele tem o pai biológico, mas tem uma outra figura que representa esse papel de pai também. Então, é difícil porque ele convive mais com, vamos dizer assim, com o pai afetivo Aham. do que com o pai biológico, por uma questão de regras e logísticas mesmo. Finais de semana com o pai, durante a semana com a mãe, por causa da rotina da criança. Sim. E aí, ele também, assim, criou um vínculo muito forte com o pai afetivo. E isso não atrapalhou a relação com o pai biológico. Ele entende direitinho quem é o papai biológico, ele fala o nome, e quem é o papai afetivo, que ele também fala o nome. Então, para ele foi muito bom, porque ele idealizou uma paternidade Aham. que agora existe para ele de todos os lados. Então, para ele tem duas famílias paternas. Ele tem a vovó do papai afetivo e a vovó do papai biológico. Ele tem os irmãos do papai afetivo e os irmãos do papai biológico. Tudo muito separadinho na cabeça dele. Em nenhum momento ele confunde as figuras, sabe? Ele sabe quem é um e quem é outro. E é assim que tem que ser, para não confundir a cabeça da criança. Se lá na frente ele falar assim, não, eu quero chamar o meu papai biológico de pai, isso aí vai ser dele, do coração dele,
Se for da vontade dele, isso vai acontecer. E Uhum. nós temos que entender, porque é o que ele está sentindo. Eu não tenho que falar nada, o pai dele, ninguém tem que falar nada, porque é o sentimento dele. Isso acontece naturalmente. E você falando, né, que isso acontece naturalmente, eu falo assim que as nossas crianças, elas têm uma percepção do mundo, do núcleo familiar, que a gente não precisa ficar explicando muita coisa, né? Elas tiram uma conclusão por si só do ambiente que elas estão, de como que funciona o ambiente em si. Então a gente tem que ter muito cuidado com as falas que nós trazemos dentro da nossa casa, com a postura que nós falamos dentro das nossas casas, porque os nossos filhos têm uma percepção muito além da nossa, né? Porque enquanto a gente está ali discutindo, conversando, fazendo alguma coisa, o ouvido, os olhos deles, às vezes está na frente de uma televisão, mas está ligado ali o tempo todo. Eles sabem o que está acontecendo lá, mas sabem o que está acontecendo aqui também. E eles repetem num momento assim que você nem está esperando. Sim. Ele fala, pá, aí, É. como que você escutou isso, menino? Ah, escutei você falando É. lá na cozinha. É assim que acontece mesmo. Eles nos veem como espelhos. Sim. Então, se eu tô vestindo uma roupa rasgada, para ele naturalmente vai ser legal vestir uma roupa rasgada. Mas se eu falo para ele assim, filho, não é legal a gente usar uma roupa rasgada, vamos colocar uma roupa bonitinha, ele já vai aprendendo ali com o meu Sim. exemplo. Eu tô lendo ali aquele livro, O Cérebro da Criança, tem uma fala muito bacana nele, falando desse espelhamento, né? Que o cérebro da criança se espelha no cérebro dos pais. Ou seja, quanto mais a gente for autoconfiante, tiver uma autoestima elevada, a gente cuidar da nossa saúde, mais esse filho vai espelhar nesse autocuidado que os pais têm e vai replicar. Agora, se eles veem pais fracos, pais fragilizados, eles também vão trazer esse espelhamento. Então, que antes dos pais pensarem em cuidar daquele filho, primeiro nós temos que voltar o olhar para nós. Porque nós estando bem, aqueles filhos automaticamente vão se espelhar naquela Justamente. figura. E para nós, mães solo, enquanto nesse momento de fragilidade, não é fácil a gente entender isso. Uhum. Eu, com todo o conhecimento técnico que eu tenho, eu demorei para entender isso. Foram anos de terapia, sabe? Para chegar nesse ponto. Sim. Então, imagina uma mulher leiga, em situação de vulnerabilidade, para compreender isso. Porque às vezes ela entende, mas ela não compreende a Sim. importância disso e não aplica. Por isso que eu sempre falo, nunca, por mais, eu uso muito a palavra embuste, por mais embuste que ele seja, ele pode ser um bom pai. Então não Aham. fala mal, porque é o seu filho que vai desenvolver esse Sim. mau comportamento de falar mal das pessoas, não é só do pai. Além dos reflexos de se sentir inferior, de achar que não tem pai e um monte de outras coisas que você é que vai pagar depois, lá na terapia. Porque foi você que inconscientemente ensinou assim. Isso. Né? Falando sobre os pais aí, há um machismo muito grande, né? A Nossa, cultura. muito. Como que você vê os pais aí, Ó, essas mães solo? 90% deles são embustes mesmo. Mesmo. E assim, com letras maiúsculas. Eles não querem saber, eles não querem a responsabilidade, porque filho é responsabilidade. Eles não querem cuidar, eles só querem pagar o mínimo de pensão. E eles não estão. Tem pai que fala assim: vou lá registrar, mas não quero ver essa criança. Nossa. Isso acontece demais, todos os dias. Mas tem pais que às vezes querem brigar pela guarda compartilhada num sentido reverso. Às vezes a mãe não quis continuar o relacionamento. Aí usa disso da criança para pegar a guarda compartilhada. Aí quando ele entende o que é a guarda compartilhada, aí ele pensa assim: o que eu fui fazer da minha vida? Porque agora eu tenho um monte de responsabilidade. Eu não quero. E aí ele não cumpre a guarda compartilhada. E as mães ficam ali morrendo de medo. Eu falo, aqui, 2 meses para ele parar de brigar com você, porque ele vai ver que ele não vai conseguir. Uhum. Porque Como não... se fosse mais fácil só pagar a pensão ali. É. Muito mais fácil do que viver realmente A paternidade. paternidade, ser pai, né? Não é assim. Então, olhando com um olhar masculino e muito machista,
esse machismo, ele se estende ao judiciário. Uhum. Infelizmente. Nós temos até o protocolo de perspectiva de gênero lá do CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que vem, olha que absurdo, vem ditar regras de como deve ser para que as pessoas sejam atendidas independente do seu gênero. Tá falando óbvio pra gente, que a gente deve tratar os iguais de acordo com a sua desigualdade, sem machismo, sem feminismo exacerbado. Mas precisou de um protocolo para falar assim, não pode ter machismo no judiciário. É um absurdo, mas é assim que funciona. Tem juízes que olham o processo de alimentos, que é o processo de pensão alimentícia, como mais um. E tem juízes que são super-humanos, que olham ali o contexto, realmente o que está acontecendo, para tentar dar um mínimo de dignidade para essa criança, de acordo com, como eu falei no início, as ferramentas, né, que são as leis disponíveis para poder garantir ali o bem-estar da criança. Mas nem sempre, ou ouso dizer que quase a maioria das vezes é o machismo que sobrepõe. É complicado. Infelizmente. Nós estávamos olhando os números aqui, Gabriela, e a gente ficou muito assustado. E os números são antigos, são de 2015, falando que cerca de 11,6 milhões de mulheres no Brasil são mães solos. Sim, esse número, ele tende a aumentar. Tende a aumentar porque acabou ou está acabando aquele senso de família que a gente tinha, de nossos pais, de nossos avós. Hoje em dia, as famílias monoparentais, que são famílias de pai com filho ou de mãe com filho, são denominadas monoparentais. Elas estão predominando, porque acabou o senso de moral, de caráter. Isso está se perdendo na sociedade. Então, por causa disso, a consequência é ter-se cada vez filhos de forma independente, seja por uma fertilização in vitro, uma barriga de aluguel, ou como foi o meu caso. Aconteceu, a vida me levou a me tornar mãe solo, um relacionamento que não deu certo. Então, os números tendem a crescer. E aí, começa ali só a ponta do iceberg, porque quando é um relacionamento, precisa se buscar o registro na certidão civil dessa criança. Então, o pai precisa registrar a criança para diminuir esse número. Por isso é que, às vezes, a gente vê muitas campanhas dos tribunais de justiça em relação à paternidade legal, paternidade afetiva. Às vezes, a gente vê muito nas praças ali, estandes para se reconhecer a paternidade, por causa desse número que só vem cada dia mais aumentando. E como fazer para coibir isso? É só uma mudança de comportamento da sociedade e ao longo do tempo também. Sim. É sobre isso, né? Teve um dado também de 2022 que colocou que mais de quase 57 milhões de crianças foram registradas, porém só com o nome das mães, né? Sim. E aí começa a saga da paternidade legal, né? Primeiro você tem que encontrar esse pai, fazer um exame de DNA, para depois atribuir a paternidade e aí começarem as obrigações. Até aí vão anos. E essa mãe tem que arcar com a responsabilidade, com o cuidado, com o afeto, com o sustento sozinha. Porque na maioria das vezes, nem rede de apoio tem. Falando sobre isso, existe uma média de quanto tempo vai haver uma resolução? Eu sei que depende de cada caso, cada caso tem sua gravidade, mas há uma média de... A Lorena é mãe solo, ela entrou com um processo, existe uma média para isso se resolver? E outra pergunta, qual que é o ponto desse, entre aspas, processo, onde a mãe agora ela pode realmente respirar sozinha? Opa, agora eu posso... Passei uma borracha nisso e vou seguir minha vida, porque agora esse ponto foi resolvido. São duas perguntas muito difíceis de responder. Gira entre quando se sabe o endereço do genitor, quando se tem um mínimo de contato, entre 2 anos a 3 anos para finalizar, tá? Para passar pelo procedimento que institui o Código de Processo Civil. Pode ser em menos tempo? Pode. Às vezes eles conseguem, numa audiência de conciliação, resolver tudo ali e o juiz assinar e ficar tudo legal. Então, pode ser em menos tempo. A média é
3 anos. Agora, eu já peguei casos de 10 anos e não resolveu. Por quê? Nossa. Foi um relacionamento curto, não se sabe o paradeiro do pai, e não posso atribuir a alguém a obrigação de pagar, a obrigação de fazer, se ele nem, às vezes ele nem sabe que existe um filho. Então, a lei é aquele ditado, pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Aham. Então, tem que ser justo para os dois lados. Não é porque eu defendo mãe que eu só quero o benefício para a mãe. Sim. Eu defendo a mãe, mas eu preciso lutar pela justiça. Então, quando não se tem o endereço, não se sabe o paradeiro do pai, 10 anos, 5 anos, tudo depende de onde encontrar esse genitor para finalizar. Agora, para a mãe respirar e falar assim, ufa, acabou, vou seguir minha vida, também vai depender muito de quê? Do psicológico dela. Porque, às vezes, uma mãe vai atingir ela, mas ela vai conseguir lidar com aquilo e falar, não, eu preciso colocar minhas obrigações na frente, eu preciso sustentar a criança. E mesmo doendo, ela vai. Ela segue, ela rompe, ela trabalha, ela dá o jeito. Mas tem mães que o impacto é muito forte. Às vezes, até ela se restabelecer emocionalmente, demora. Então, é muito individual. É muito difícil de responder isso, porque vai muito do individual, do contexto, do que foi que aconteceu. Às vezes há casos que envolvem traição, às vezes há casos que é abandono na gestação. Cada caso é um caso. E diante desse dado que você está trazendo aí de, infelizmente, até 10 anos, volta no que a gente acabou de falar aqui do impacto no filho, né? Porque Não vai ter se presença. 2, 3 anos já tem um impacto, até de nível de inconsciência, imagina com 10 anos, 5 anos, onde a criança já tá indo pra escola, tá vendo ali aquele formato familiar, cultural, e o meu tá um pouco diferente aqui, tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Eu vou te contar da minha experiência. O Gael precisou ir para a escola desde 6 meses. E lá, todo mundo tem papai e tem mamãe. Uhum. É raro ter uma que não tem papai e mamãe juntos. E aí, quando ele começou 1 ano e meio, 2 a falar, ele falava assim pra mim, cadê meu papai? E aquilo me doía, Imagina. sabe? E cadê meu papai? O papai da fulana. O papai do fulaninho vai buscar ele todo dia. Cadê o meu papai? E aí eu tinha que colocar o meu pai, né, o avô. Eu falava, busca ele pra mim hoje. Às vezes eu falava pro meu irmão, busca ele pra mim hoje. Até que eu conseguisse resolver a minha situação com o pai. Que na verdade não era a minha situação. Porque pode ter resistência do lado da mãe, pode ter resistência do lado do pai, pode ter amorosidade do processo. Então, até que eu conseguisse resolver isso e mostrar pra ele quem era o pai dele, ele já estava com mais de 2 anos. Então, ele me questionava isso também. Então, é uma realidade que dói pra criança, dói E pra dói mãe, nos pais. né? E como que eu faço com isso? Né? Quando chega um caso assim, a mãe fala assim, não, eu não quero ter o contato com o pai. Eu falo, vai agora, iniciando de forma gradativa, porque isso vai doer lá na frente em você. Se não tem um pai, pede um irmão para ir, pede um tio, um avô, para tentar trazer a figura masculina para essa criança. Por quê? Porque se o pai aparece, a criança tem 6 anos, óbvio que ela não vai querer ir. Ela não confia. Ela nunca foi para a casa do pai porque a mãe não deixou. Aí, um belo momento, o pai quer fazer uma viagem. Ou o pai quer levar para um final de semana. A criança não vai. E a mãe já vai estar assim, ó, exausta. Né? Exausta da lida do dia a dia, da maternidade, cansa. E aí, às vezes, o que ela quer é 2 minutos de paz. Né? Um dia de sossego para dormir. Né? E aí, não pode, porque não é porque ela não quer. Não é porque o pai não quer. Porque a criança não adaptou desde pequena. Então, tem várias situações, sabe? Tem situação que realmente não tem a presença do pai, não tem um novo relacionamento para tentar suprir aquilo, mas tem casos que tem e a mãe fica segurando e prejudica demais lá na frente. Tanto a mãe, tanto a criança. Sim. Porque como a gente tava falando aqui, a Lorena até comentou um pouco sobre isso, a criança a gente brinca que ela vai ter ali 3 ouvidos, 6 olhos, ela tá aqui vendo a televisão e sabendo tudo que tá ocorrendo à volta dela, né? Eu falo por experiência própria, porque o Augusto ali com 5, 6 aninhos, teve uma época que eu tava fazendo 2 trabalhos e atrasava pra pegar ele. E ele começou a me comparar com os papais que não atrasavam.
né? Então, imagina se olha de uma coisa simbólica que é o fato de atrasar e o impacto que tem na criança de não ter essa figura. Traz uma insegurança imensa. Nos primeiros anos dele lá na escola, as fotos dos dias dos pais era a foto da mamãe e do Gael. A foto, o dia dos pais, quem que ia? A mamãe. As reuniões, a mamãe. Aí ele começou a me questionar. O papai do fulano busca ele, por que que o meu não busca? O papai isso. Cadê o meu papai? O dia que ele viu o pai dele, ele ficou assim, impactado. Eu falei, Gael, esse é o seu pai. Aí o pai dele, eu sou seu pai e tal, vem aqui. Ele ficou assim, sem reação. Eu não sei se ficou de emoção e de alegria ou de, eu tenho um pai mesmo, sabe? Assim, O que é isso? que é isso? O que é ter um pai, né? O que é isso? Porque toda a nossa rotina era só eu e o Gael. Então, nossa rotina é buscar na escola, ir num restaurante, ir pra casa, eu e o Gael, dormir, eu e o Gael, jantar, eu e o Gael. A partir do momento que introduziu uma outra pessoa, aí ele já ficou mais... Eu falo que ele ficou até mais relaxado, mais custoso, sabe? Mais esperto. Por quê? Porque o pai realmente leva para a vida. E aí, no mesmo momento que eu contraí um novo relacionamento, ele começou a ter um convívio mais assíduo com o pai. Então, ele começou a ficar mais confiante. Agora eu tenho 2 papais, sabe? Então, ele começou a ter mais confiança em várias áreas da vida dele. Então, isso eu sempre falo para as minhas mães. É muito importante soltar de forma gradativa, porque lá na frente, essa criança vai sofrer. Você, mãe, vai sofrer, porque vai estar cansada, vai estar exausta, não vai conseguir um momento para tomar um banho de meia hora para sequer lavar o cabelo. É assim que funciona. Eu vendo, Gabriela, eu vendo você comentar sobre isso, né, ficou vindo aqui várias informações na minha cabeça, de pensar assim, é claro que tem mães também que abandonam seus filhos e tal, a gente sabe desse histórico. Mas a questão da mãe solo, o pai teve a escolha de não assumir essa criança, né? Infelizmente. E a mãe? A mãe não tem. A mãe não tem. Então, assim, eu sou longe de ser machista, a Lorena me conhece, o público também. Mas, assim, é interessante pensar, né? Que o pai simplesmente se exime e na justiça é ela que se vire, né? Alguns, infelizmente, como é a sua rotina. E a mãe, não. Ela é obrigada a ter essa carga da criança. E se a gente pensar como você entrou, né, a sua história levou a isso, se completou com a história também desse pai. E por que ele se eximiu e a sua história teve que seguir esse ciclo e a dele não, né? É o que eu sempre falo, assim, ser pai não é uma escolha. A lei determina, é a mesma coisa, ser mãe não é uma escolha. Lógico que eu tô falando aqui num contexto de mãe solo, que a gente pode planejar um filho, mas no contexto de mãe solo é assim, e agora? O filho tá aqui na minha barriga, é o meu corpo que vai mudar, é a minha rotina que vai mudar, e eu que vou ter que dar os meus jeitos. E o pai pode simplesmente falar assim, eu não estou pronto para ser pai. Como eu ouvi, como muitas das mães que eu atendo ouvem, né? Teve uma que falou para mim assim, ele falou para mim que ele sabe que a menina é dele, que ele vai lá, reconhece, vai me pagar R$300, mas ele não quer saber. Ou seja, ele não quer ser pai. Então ele isso não é cena de filme, então. Não é cena de realidade. filme, é realidade do dia a dia. E nós tratando como se fosse uma mercadoria, né, a criança. É, como se a criança... É o que eu sempre falo, criança não é moeda de troca. Sim. E aí, às vezes, assim, a gente fica mesmo impactado. Nossa, agora eu vou ser mãe, o que eu vou fazer da minha vida? Né, que não estava programado. O pai também fala, pensa assim, né? Aí agora, como que eu vou fazer? Eu tenho outro filho, vou ter que trabalhar dobrado, né? Num contexto, assim, de uma pessoa normal, pensaria assim. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer para resolver isso. Mas não, eles, na maioria das vezes, eles simplesmente falam assim, eu não tô pronto, quando eu estiver pronto, eu te procuro. Quando ele tiver uns 2 anos para entender quem sou eu resolvo ser pai. E aí, tem uma situação ainda pior. Aí começa a ter o convívio, é o que a gente chama de pai de selfie. Aí eles começam a tirar foto, usar filho para conquistar mulheres, usar filho porque é bonitinho, para ter like nas redes sociais. E aí começam outras brigas no âmbito civil, porque o pai é paizão só lá na internet. Porque na hora de ser presente, na hora de liberar ali 50% da despesa do material escolar. Não, menino não precisa estudar na escola particular. Não, menino não precisa de uma mochila dessa. Todo ano tem que trocar a mochila do menino.
É assim que eles fazem, num contexto machista mesmo. A realidade é essa Não mesmo. pensando na criança, mas sim Sim, na no questão âmbito do Financeiro. É. Gabriele, uma dúvida. Nós estamos falando aqui, né, desse prejuízo para essa criança que precisa de uma figura paterna. Eu queria que você abordasse um pouquinho dessas mães também, que às vezes no desespero de ver o pai com uma outra pessoa, começa a envolver com outros homens também, mas sem nada muito fixo, né? Então eu apresento hoje um namorado para o meu filho, ele se apega naquela figura paterna porque ele não tem. Daqui 2 meses eu falo simplesmente com ele que aquele namoro acabou, passa um pouco tempo, eu apresento o outro e vou fazendo Rodízio. esse rodízio. O rodízio vai dos dois lados, viu? É pra lá e pra cá. Aham. A gente tem a ideia de que isso acontece mais com as mães, porque a gente vem de uma sociedade machista. Muitas mães não estão muito aí, não. Essas mães que não se preocupam tanto são mães que têm avós que cuidam das crianças. O que eu vejo na realidade é isso. São mães que têm avós que cuidam das crianças. Então, elas não têm esse olhar, essa preocupação com o psicológico. Então, fazem mesmo o rodízio. Tem o costume de fazer o rodízio de parceiros. Acontece também do lado de lá. Sim. Sabe? Tem que ter uma conscientização dos dois lados. Porque a criança não tem base forte, fortalecida, para ter confiança e segurança nas pessoas. Sim. Então, ela acaba se apegando em qualquer um. Pode ser num tio, num avô, num amigo da mamãe, no amigo que sai com a mamãe esse final de semana, no amigo que sai com a mamãe no final de semana seguinte. E lá na frente, essa criança vai desenvolver uma insegurança que pode gerar até uma síndrome do pânico. Né? Então, é muito sério isso de fazer rodízio. Eu sempre oriento, olha, vamos apresentar um novo parceiro quando realmente ele for o seu parceiro. Então, já é um namoro firme, então coloca uma aliança de noivado nesse dedo, que é firme. Porque se não for assim, o seu filho que vai ser prejudicado, não é você. E sem falar nos perigos hoje, né? A Lorena tem comentado muito sobre a questão dos abusos sexuais também, em toda a ordem, né? Não os abusos só em questão da relação sexual, mas sim dos outros âmbitos, né? Ele vai muito além, né, da relação. Sim. Muito, muito além. E o abuso, ele sempre vem da pessoa que é mais próxima. É a pessoa mais próxima. Então, tem que ficar sempre atenta e evitar, assim, realmente colocar os interesses da criança num determinado período de fragilidade maior dela primeiro. Isso não quer dizer eu vou deixar de me cuidar, me desleixar e vou prestar atenção só nas necessidades da criança. Não. Porque, como a Lorena bem disse, a gente tem que estar bem para a gente poder cuidar do outro. Eu tenho que me cuidar, mas eu tenho que pensar primeiro nos interesses da criança. Existe uma prioridade, né? Depois que a gente é mãe. Existe. E todas as nossas prioridades mudam, principalmente até os 2 anos de idade da criança. Sim. Tudo muda, tudo é voltado para ela. E sem contar, nós falamos do abuso sexual aqui, mas existem várias feridas que são deixadas, né? E a ferida do abandono é uma marca muito forte e traz prejuízo aí para a vida toda, se não tratado, se não identificado. Né? E aí, se eu tenho um parceiro hoje e esse parceiro simplesmente some da vida dessa criança, para ela é um abandono. Ela foi abandonada. Aí apresenta outro que também vai abandonar. Ou seja, eu tenho uma história de vida onde eu fui abandonado várias vezes. Em quem eu posso confiar na minha trajetória? E sabe qual que é a tendência dessa pessoa que viveu nesse contexto? Viver abandonando os seus relacionamentos. Sim. E aí ela acaba reproduzindo inconscientemente esse comportamento que ela lá na infância entendeu como certo. Os direcionamentos na vida dela acabam não dando certo porque ela tem uma autossabotagem inconsciente. E aí, para ela se curar disso, ou são anos de terapia, ou são anos de reeducação, né? De entender que nem todo mundo vai fazer o que o papai fez com a mamãe, né? Então, é muito mais sério do que a gente consegue ver. O buraco é muito mais embaixo, muito né? mais Porque embaixo. enquanto ela não faz esse autoconhecimento ou essa cura,
nas sessões, a chance dela continuar reproduzindo isso em série É porque a gente nas próximas reaplica, gerações é grande. a gente reaplica o padrão principal que a gente teve, né? Isso. E aí acaba que ela sempre vai ter aquela ideia assim, nada na minha vida dá certo, ninguém fica comigo, o problema sou eu. E aí começa até um ciclo de depressão, Isso. né? Então, é muito sério. O que a gente ensina para os nossos filhos enquanto eles estão ali na infância é o que eles levam para a vida. Pra vida toda. É. Tem uma frase muito bacana que a gente estava pesquisando, né? Acho que até de um advogado, você pode talvez confirmar isso, onde ele cita assim: não existe mãe solteira. Mãe não é um estado civil. E atrelado a isso também, a gente via muito antigamente o termo mãe solteira. Uhum. Criou-se esse mãe solo porque se achava que o mãe solteira era pejorativo. Como que chegou? Na verdade, é porque assim, não é mesmo, mãe solteira não é estado civil. Sim. Solteiro é um estado momentâneo. Então, eu posso ser mãe solo e continuar casada, como eu sou. Então, não é um estado civil. E mãe é permanente, né? Mãe eu sempre vou ser, Sim. entendeu? Aí eu substituí o solteira pelo solo porque eu sou uma mãe sozinha. Sozinha no sentido de quê? De compartilhamento de decisões, de compartilhamento financeiro, de compartilhamento de necessidades, de compartilhamento de tempo, de convívio. Então, mesmo casada, pode existir mãe solo. Não quer dizer que a mãe solo sempre vai ser a mãe solteira. Uhum. E aí a sociedade já taxava assim, aquela ali não tem a índole boa, porque ela é mãe solo. E aí isso acabava depreciando o estado da mulher, o feminino da mulher. Então usou-se essa nomenclatura para tentar aclarar isso para a sociedade, que aos poucos vem entendendo a diferença de mãe solo para mãe solteira. E ficou muito melhor, né, gente? Porque realmente era pesado. Muito pesado. Já se batia o olho na pessoa e falava assim, mãe solteira, e aquela ali não presta, não. Era um pré-julgamento, Era né? um pré-julgamento. E aí hoje, como a sociedade caminhou para ter esse número exorbitante de mães solo, mães solteiras, filhos sem registros paternos, então mudou-se a nomenclatura também para desvincular do estado civil da pessoa, Sim. tá? Pegando esse gancho também, a gente viu várias citações de mulheres, mães solos, que quando alterou essa nomenclatura, disseram que foi a melhor coisa. Porque elas eram estampadas, elas se sentiam, né? Como uma estampa na testa de... Essa desvalorização. Essa desvalorização e de várias perguntas que a sociedade faz pra elas, né? Aonde tá o pai desse menino? O que aconteceu? Como é que você vai sozinha criar esse filho? Como se a mulher não tivesse a capacidade de ser autônoma, de ter sua independência e precisasse do homem para dar essa segurança para ela, né? E como se a mulher, depois que se tornou mãe solo, não pudesse ter vida social. Sim. Né? Porque a mãe solo, ela pode muito bem continuar a sua vida, ter um novo relacionamento, sair, conhecer outras pessoas. Ela precisa deixar essa criança em segurança. Então, a própria sociedade é que pregou esse rótulo nas mães. Mulheres chegavam para mim e falavam assim, mas você vai deixar o Gael com a avó dele? Vou, eu preciso descansar. Ela precisa ter o contato. A família paterna precisa ter o contato com ele. Nossa, mas é um absurdo. Você é mãe solteira, você que tem que cuidar. Eu mesma ouvi muito isso. Nós não estamos falando de muitos anos atrás, não. A própria sociedade tem esse rótulo para as mães, que aos poucos vem sendo assim desconstruído. E aposto que mais de 90% das vezes que você ouviu isso não foi de homem, foi de outras mulheres falando isso com você. Realmente, foi outras mulheres que falaram isso comigo. E é onde a gente falou lá atrás, né, desse preconceito que as próprias mulheres criam, essa rivalidade que é criado. Em vez de uma mãe apoiar a outra, uma mulher apoiar a outra, não. Tá sempre apontando. Colocar no lugar da outra, né? Às vezes eu encontrava com uma pessoa no mercado e eu tava sem o Gael. Aí a pessoa falava assim, ué, mas cadê o Gael? Gente, tá com o pai dele. É normal, é natural.
Ah, mas você deixa ele com o pai dele como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Mas você deixa ele com a avó paterna, com as tias paternas. Gente, é natural da vida. Eu Sim. não tô casada com ele, eu não vivo mais um relacionamento com ele. É direito da criança, é dever do pai, é direito do pai também. Então precisa, principalmente as mulheres, tirar esse rótulo das mães e a gente precisa ter um pouquinho mais de empatia uma pela outra. Que a rivalidade feminina é muito maior do que a masculina. Gabriele, e sobre a guarda compartilhada, isso é algo comum? Nós já falamos um pouquinho aqui, mas só para dar uma ênfase maior na realidade que nós vivemos hoje. Ó, a realidade é que as mães não querem a guarda compartilhada. E a regra hoje no ordenamento jurídico é a aplicação da guarda compartilhada. E digo mais, nós estamos num momento de reforma do Código Civil. E uma das pautas é mudar essa questão da guarda compartilhada e mudar alguns termos para fazer constar e reforçar que a guarda compartilhada é o que melhor atende o interesse da criança. Então, não vai existir mais a residência da criança junto da mãe. A casa da mãe é a casa da criança e a casa do pai é a casa da criança, né? Então, na guarda compartilhada, o ideal da guarda compartilhada seria isso: compartilhamento igual de tempo, de responsabilidades, de questões financeiras, emocionais, tudo por igual. Funciona na prática? Lógico que não. A gente sabe que não. Não funciona por uma série de fatores. Pais não estão preparados para compartilhar guarda. Mães, às vezes, não estão preparadas para entender como que a guarda compartilhada precisa ser. Então, tem uma série de polêmicas em volta da guarda compartilhada. Mas o que eu sempre falo é, até que se prove o contrário, todo genitor é um bom pai. Uhum. Até que se prove o contrário, toda mãe é uma boa mãe. O juiz, ele não sabe quem é o Rodolfo, ele não sabe quem é a Lorena. Ele vai saber conforme for exposto para ele com escrita jurídica e provas no processo. Uhum. Depois ele vai ouvir, cada um vai ouvir as testemunhas para ele chegar na convicção dele. E aí ele vai entender quem é quem para ele julgar o que é melhor para aquela criança, se é a guarda compartilhada, se é a guarda unilateral. Mas até que o juiz entenda quem é quem e o que está acontecendo ali, a regra é a compartilhada porque tem que beneficiar a criança. Sim. Tem que colocar os interesses da criança primeiro. Na prática, é a unilateral que funciona, até o presente momento. O que é a guarda unilateral? A criança, ela mora com a mãe, na maioria das vezes é com a mãe, ela tem residência fixa com a mãe, o pai, ele é um pai pagador de pensão, e pega um final de semana sim, um final de semana não. Quando é um bom pai, ele alterna também os feriados e férias. Metade das férias fica com ele, a outra metade com a mãe, ano novo, com um, Natal com o outro. É assim que tem funcionado na prática, quando é um bom pai. Porque quando não é, a guarda é unilateral e as responsabilidades estão todas aqui, ó, nas costas da mãe, e o pai paga ali uma pensão que não dá para pagar nem 1/3 da escola. Sim. Funciona, infelizmente, assim hoje. A minha esperança é que agora, com a reforma do Código Civil, faça-se um trabalho de conscientização da importância da guarda compartilhada, da importância disso para a criança, os benefícios para a mãe e as responsabilidades para o pai, né? Mas até que isso aconteça, a gente tem que trabalhar com a realidade. E hoje a realidade é bem dura. E nós já abordamos, Rodolfo reforçou agora no final, né, sobre nós somos defensores da família. Sei que você também é, tanto que está constituindo a sua família aí. Né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as famílias, para as mães que são solos, para as mães que têm parceiros em casa. Qual a mensagem que você gostaria de deixar? E até para esses pais, né? Para esses pais irresponsáveis. Então, a família é o seio do ser humano. É ali que a gente aprende tudo e que a gente ensina tudo. Princípios, caráter,
justiça nenhuma vai trazer isso para ninguém. Muito menos para um pai, para um genitor que não tem o interesse de ser pai. Então, para as mães que são solo, acreditem no amor. Acreditem que é possível, sim, constituir uma nova família. Porque não é que um fez isso com você que o outro também vai fazer. E para as mães que já estão nesse momento difícil de tentar aproximação da criança com o genitor que não quer saber de nada, continue insistindo. Se não há nenhum indício de violência, nenhuma situação de risco, continue insistindo, porque lá na frente vocês vão sentir que isso é muito benéfico para essa criança e vão voltar aqui e vão me agradecer. Porque a criança precisa realmente do contato com a figura masculina. Não fiquem segurando só para vocês, porque depois vocês é que vão sofrer com isso. Nossa, Gabriele. Muito conhecimento, né? Muito esclarecedor, né? Nós Ótimo. fizemos um roteiro aqui, foi muito além. Até para tirar as nossas dúvidas mesmo, né? E gostaria muito, muito de te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer, nossa caixinha assim, aí do Pod. Muito sucesso, né? Que você continue ainda ajudando tantas mães aí que com certeza vão te procurar. Já são clientes suas, né? Porque muito mais do que um apoio jurídico, é um apoio ali emocional, familiar, de alguém que realmente tá ali só, precisando apenas de um amparo, né? E é importante isso, Demais. né? Eu agradeço demais, assim, não tem nem palavras, porque isso aqui vai levar um pouquinho mais de conhecimento para quem realmente precisa. Sim. E às vezes a forma que a gente fala toca na pessoa para ela compreender aquilo que ela está vivendo e olhar para aquilo com um olhar mais leve. Vai fazer toda a diferença. Muito obrigada. Eu agradeço. Isso aqui é só uma lembrancinha do nosso Pod. Obrigada. Obrigada, viu? Pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. Continue nos assistindo. Estamos abertos também a sugestões de temas que vocês têm interesse que nós estejamos abordando aqui. E fiquem conosco. Você tem uma história legal aí? Vem cá, não pode ser para sempre nos contar. Estamos esperando vocês, gente. E nos siga nas redes sociais. E no Instagram, @Lorena_Rodolfo Mentoria. Fiquem com Deus.